Desde que a humanidade percebeu que andar a cavalo para todos os cantos era demorado demais, decidiram escolher algo mais rápido, robusto e não movido a cenouras. E assim surgiu o carro. Bem, algumas pessoas querem apenas um automóvel que as leve do ponto A ao ponto B. Outras preferem coisas mais elegantes. E, quando digo mais elegantes, quero dizer a um preço de 7 dígitos mais ou menos. O que torna esses carros tão caros? Além de sua engenharia de precisão e especificações de alto desempenho, eles geralmente fazem parte de um lote ultra limitado. Às vezes, apenas um punhado é fabricado, o que torna a raridade quase tão impressionante quanto o seu preço. Pronto para dar uma olhada nos carros mais legais que você provavelmente nunca verá outra vez? Vamos ao que interessa. BMW Vision Next 100. O BMW Vision Next 100 foi desenvolvido para as comemorações do 100º aniversário da BMW em 2016. Afinal, quando você vive uma vida tão longa, não é bom receber um presente especial? Os engenheiros e designers da BMW queriam criar algo verdadeiramente único. O resultado é um carro conceitual cor de cobre, que é coisa de outro mundo. O objetivo da construção era integrar totalmente seus mundos analógicos e digitais para criar uma experiência perfeita para o usuário. Externamente, as linhas e o estilo do carro realmente não são muito diferentes de um BMW de ponta, que você encontraria em um showroom hoje, mas as semelhanças param por aí. Painéis geométricos ao vivo, dentro e fora do carro, funcionam em 3D, mudando a textura para sinalizar e se comunicar com o motorista. Eles usam o movimento captado pela visão periférica de maneira semelhante a um bando de pássaros, mudando de direção em uníssono. No modo Boost, o carro opera uma experiência de direção típica. No modo Fácil, no entanto, o para-brisa se transforma em um display heads-up, atuando como um guia enquanto você viaja, destacando atrações e pontos de interesse. Uma estrutura cristalina multifacetada surge do painel, a representação física da IA dirigindo o carro de forma autônoma, fazendo com que a Siri pareça tão inteligente quanto as primeiras pessoas que caminharam no planeta Terra. Rolls-Royce Vision Next 100. Atuando como o irmão mais luxuoso do BMW, o Rolls-Royce Vision Next 100 leva a expressão carro conceitual a um nível totalmente diferente. É preciso respeitar sua presença absoluta. Ele é mais comprido e mais alto. O design elegante dos faróis e uma grade traseira são um contraste gritante com as coberturas das rodas ostentosas, dando uma vibe steampunk que lembra um filme de ficção científica retrofuturista como Blade Runner. Antes de entrar no veículo, um teto de elevação se abre para cima. No interior, grandeza e prestígio são comunicados através dos destaques de madeira real e tapetes de lã tecidos à mão. Ele oferece uma direção autônoma, com um cérebro de IA compartilhado com a BMW. A motorista virtual Elinor forma o núcleo da viagem e é uma verdadeira assistente virtual. Por exemplo, informando um local de destino que você está atrasado devido ao tráfego. Isso é o que eles tinham em mente quando projetaram o kit veicular falante para TVs Knight Rider, mas a execução não estava nem perto do ponto. Renault Trezor. E esse impressionante carro ganhou o prêmio de carro conceitual mais bonito do ano em 2016. O Renault Trezor é um carro elétrico de 2 lugares com capacidades autônomas. E, ao contrário de outros carros conceituais, dizem que chegará às ruas perto de você num futuro não tão distante. Esse é um caso de A Bela e a Fera, incorporando um estilo que é, em partes, iguais a um carro de turismo vintage dos anos 1940 e um batmóvel clássico. Do capô até a parte traseira do cockpit, todo o teto sobe para permitir que o motorista e o passageiro entrem. Isso é o que aconteceria se o professor pedisse para você desenhar seu carro ideal quando você era um garoto de 10 anos. E então, ao envelhecer, eles o construíssem. O estofamento usado no interior do carro dá uma dica sutil sobre as verdadeiras intenções dessa besta. A velocidade é o ponto focal nessa construção. Uma carroceria feita de alumínio leve e fibra de carbono é impulsionada para frente, a uma velocidade tremenda, por um motor elétrico revolucionário sob o capô, atingindo 0 a 100 por hora em uma superfície de fusão rápida de 4 segundos, chegando a mais de 200 km por hora. Esse deve ser o carro elétrico mais maneiro que já existiu.
Bentley ESP 100 GT. Seguindo os passos da BMW, a Bentley também revelou um presente de aniversário exclusivo para comemorar o 100º ano de operação da empresa em 2019. O Bentley ESP 100 GT explora como o Grand Touring poderia ser nos próximos 15 anos. Esse é um automóvel construído por motoristas, para motoristas, com o conforto nas viagens longas na linha de frente. Essas são portas que têm o comprimento total do carro aberto para dar um estilo clássico de supercarro à entrada do motorista. Cada ocupante tem sua própria poltrona, totalmente modular. Cada centímetro quadrado desse opulento veículo é ocupado por alta tecnologia. A curadoria de ar traz fragrâncias do mundo exterior passando por você, enquanto filtra qualquer poluição da cidade ou toxinas prejudiciais. Painéis de vidro compõem o teto e os painéis laterais, proporcionando uma visão ininterrupta da paisagem enquanto você viaja com o máximo conforto. O modo avançado otimiza os recursos do motorista, enquanto o modo Cocoon permite um curador de ar para a experiência de viagem, assumindo o volante e deixando você desfrutar da vista. DS-X E-Tense. Um carro leve como uma pena e silencioso como uma brisa, o DS-X E-Tense prova que a simetria é o que há de mais belo e nos força a desafiar o que sabemos sobre design automotivo. O seu conceito é simples. E se você pudesse ter dois carros em um? Um carro esportivo com motores elétricos duplos que geram 450 cavalos de potência para o uso diário. Se isso não for impressionante o suficiente, esse número aumenta para 1.360 cavalos de potência no modo de circuito, permitindo ao usuário colocar a suspensão avançada e manuseio desse chassi leve em seus ritmos. O interior é azul, revestido em fibra de carbono e couro autêntico em toda a parte. Um assento piramidal ao ar livre se molda para se adequar ao corpo do motorista, não importando o formato ou tamanho. Já se perguntou como é pilotar um carro de corrida de Fórmula 1? Por outro lado, temos um sedã despretensioso, onde até 2 passageiros viajam com conforto em um compartimento fechado, que parece uma peça do clássico carro lateral de motocicleta. Sempre nos disseram que não podemos ter o melhor dos dois mundos. Os automóveis DS-X discordam veemente. Mercedes-Benz Vision A VTR. A Mercedes contratou o serviço de ninguém menos que James Cameron para seu carro conceitual insano revelado este ano. O Mercedes-Benz Vision A VTR. Você adivinhou? O design aquático elegante é inspirado na sequência subaquática do filme de sucesso Avatar. Combina um estilo estranho com o vislumbre de alguns textos de inspiração futurística que poderíamos ver no futuro. Existem 33 flaps biônicos aerodinâmicos, jocosamente conhecidos como escamas, que se elevam para se comunicar com o mundo exterior como a altura de alguma esfera intergaláctica. As rodas são estilizadas a partir das sementes da árvore da vida do filme, e seu design esférico é capaz de mover o carro para os lados e até mesmo na diagonal. O interior do carro está cheio de linhas suaves e biológicas, com materiais como couro vegano e plástico reciclado, usados para reduzir sua pegada de carbono. Um módulo de comando se estende do console central, vibrando no tempo com seu batimento cardíaco, e as luzes pulsam e mudam para simular um organismo vivo que respira. Dirigir é uma experiência puramente passiva sem um volante à vista. Pininfarina Battista. Com uma tiragem limitada de apenas 150 fabricados e custando mais de 5 milhões de dólares cada, o Pininfarina Battista exige o status de um hipercarro ultra exclusivo. O Battista será o carro de produção mais potente a sair da Itália, cada roda sendo movida por seu próprio motor elétrico dedicado, gerando uma produção combinada de uma potência maníaca de 1.900 cavalos. Parece um supercarro. Com um nariz pontiagudo de baixo perfil e ranhuras aerodinâmicas por toda a parte, projetadas para fornecer o máximo de aderência possível. Um spoiler mecânico de extensão na parte traseira se ajusta às mudanças na velocidade e dá condições para fornecer atrito suficiente para evitar que esse automóvel de projeto aeronáutico use a estrada como pista e decole para a estratosfera. Ele é tão rápido que talvez você precise ser amarrado para não sair voando. Esse carro insanamente rápido o lançará através do espaço a uma velocidade surpreendente, potencialmente fazendo de 0 a 100 em menos de 2 segundos e 0 a 300 km por hora em menos de 13. Traga seu paraquedas para um test drive nesse foguete. Koenigsegg Jesko Absolute. Uma rival feroz da Bugatti, a Koenigsegg é a mestre dos supercarros,
Primeiro eles tiveram um líder, o Veyron Killer, e agora o Jesko Absolute está tentando explodir todos os recordes. Ele ainda está em fase de teste e desenvolvimento, mas há algumas coisas que sabemos. Esse carro está definido para ir além da barreira mágica de 480 km/h que Chiron mal ultrapassou. É olhar para o território desconhecido da velocidade e aceleração e ir mais longe. O Jesko Absolute confunde ainda mais os limites entre o monstro das pistas de corrida e o supercarro legal para estradas. Não gostaríamos de encontrar um obstáculo na estrada em um desses. A suspensão é afinada de forma tão precisa que o pneu esfregaria fortemente contra o arco da roda. Um exterior despretensioso, não declarado e utilitarista esconde bem o coração desse titã. Um V8 Twin Turbo de 5 litros com 1.600 cavalos de potência projetado para uma coisa: puxar você para o encosto do banco. Espere que apenas bilionários russos, magnatas da tecnologia ou príncipes sauditas ponham as mãos no que é, provavelmente, o chefe sem coroa do asfalto. Audi PB18 e-tron. Geralmente os carros conceituais são usados como uma exposição, apenas para mostrar novos designs, inovações e características de um fabricante. O Audi PB18 e-tron 2018 nunca foi feito para ser produzido, mas todos os sinais apontam para que esse não seja o caso, o que só pode ser descrito como uma vitória para entusiastas de supercarros. Há um histórico de supercarros Audi nascidos do DNA de um carro conceitual, ou seja, o R8, derivado do Le Mans 4 revelado 3 anos antes. Os alemães são bem conhecidos por sua eficiência, linhas agressivas e físico exterior angular, geralmente raivoso. Não há dúvida de que esses carros são projetados tendo desempenho como prioridade. Um trio de motores elétricos fornece mais de 720 cavalos de potência e 610 libras-pé de torque para estrada abaixo, com entrega instantânea, cortesia de uma bateria de estado sólido com refrigeração líquida com autonomia de 500 km. O carro pode ser carregado sem fio, assim como celulares mais modernos. Capaz de fazer de 0 a 100 km/h em apenas 2 segundos, chegando em breve a um showroom perto de você. Bugatti Chiron Super Sport. Se estamos falando sobre o atual rei das ruas, basta olhar para o Bugatti Chiron Super Sport. Você teria uma chance melhor de encontrar um unicórnio ou um duende com um pote de ouro do que ter o prazer de festejar seus olhos com uma dessas belezas. Capaz de cobrir a alucinante velocidade de 140 metros por segundo, esse monstro cuspidor de fogo estabeleceu um recorde mundial de velocidade de 449 km/h. Enquanto muitos outros fabricantes ostentam velocidades máximas, o Chiron mostra bem a que veio. No fim das contas, trata-se apenas de um Volkswagen com roupas chiques, mas esse não é seu objetivo. Pelo menos parece melhor do que um, pois uma quantia surpreendente de dinheiro foi investida na produção desse carro, com engenheiros aeronáuticos usando materiais da aeroespacial para construir um monocockpit de fibra de carbono, para combinar com seu motor Quad Turbo V16, absolutamente ridículo de 8 litros. Esse carro compartilha mais material genético com um caça-jato ou com um ônibus espacial Apollo 13 do que com um automóvel. Se lembra de algum outro carro potente que poderia facilmente custar toda a sua vida de salário? Diga nos comentários e compartilhe quais os modelos você gostaria de ter a oportunidade de pilotar.